Aconteceu nesta semana em São Paulo mais um congresso de bioenergia. Na ocasião, o repórter Gustavo D'Angelo conversou com o representante da Datagro a respeito dessa nova safra de cana aqui no Brasil. Acompanhe na reportagem. Até o fim de novembro, 64% das usinas de cana-de-açúcar da região Centro-Sul devem encerrar as operações da safra 2016-2017. Ao meu lado, Plínio Nastari, presidente da Datagro. Plínio, é possível já fazer um balanço desta safra? Sim, é possível. Essa safra é uma safra de recuperação, com um clima mais normal do que foi observado no ano passado, com preços melhores para o produtor e que fazem com que aumente e seja recuperada a capacidade do produtor aplicar tecnologia para trato cultural, proteção de cultivo, retomar níveis de renovação do canavial normais, o que havia sido comprometido em safras anteriores. Então é uma safra de recuperação. O clima ainda, durante uma parte significativa de 2016, não foi exatamente favorável ao desenvolvimento das soqueiras. Essas chuvas que a gente tem observado agora em outubro e novembro são muito importantes para o desenvolvimento dessas soqueiras, que estarão disponíveis em 2017. E, portanto, a gente já começa a ter alguns elementos que permitem uma visão do que poderá ser a safra de cana que se iniciará oficialmente em 1º de abril do ano que vem. E esses elementos são basicamente uma sanidade de canavial melhor pela aplicação de tecnologia e proteção de cultivo mais intensa do que foi observado nesses anos de crise pelos quais o setor passou, mas ainda uma visão de expectativa sobre qual será a intensidade das chuvas nesse verão, qual será a intensidade do Laninha, até que ponto poderá haver plantio de cana de 12 meses neste final de ano, que estará disponível no final do ano que vem, portanto, cana que seria disponível ainda para a safra 17 e 18. Então, estes são os elementos que nós estamos monitorando e que vão determinar a avaliação sobre o tamanho da safra do ano que vem. O que a gente já sabe é que, devido aos preços relativos de açúcar e etanol, a safra que vem deve indicar, de novo, um direcionamento de mix mais orientado para açúcar do que para etanol. Como que deve ficar, então, a produção de açúcar e etanol nesta safra? A nossa previsão mais recente indica uma produção de açúcar na região Centro-Sul de 34,8 milhões de toneladas e uma produção de etanol a nível Brasil de 27,6 bilhões de litros. A perspectiva, então, para a próxima safra, só para reforçar? É de uma safra que deve ficar com uma moagem entre 580 e 610 milhões de toneladas, uma produção de açúcar entre 35,5 e 36,1 milhões de toneladas na região Centro-Sul e uma produção de etanol que deve ficar próxima de 27 bilhões de litros. Tá certo, Plínio, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Estão aí as expectativas a respeito dessa nova safra de cana aqui no Brasil e a produção dos derivados. Falando neste setor, vamos acompanhar como estão os preços pagos pelo açúcar no Brasil, que seguem em patamares bem elevados, apesar das quedas dos últimos dias. O preço da saca de 50 quilos chegou a alcançar os R$100 a saca no estado de São Paulo. Vamos acompanhar agora como estão as negociações, tomando como base Santos. Veja que apesar da queda, o patamar continua bem elevado, acima dos R$97 a saca. Nesta última quinta-feira, 10 de novembro, valor médio
ficou em R$ 97,08. No acumulado do mês, há uma queda registrada de 1,74%. Mas, como eu dizia, o preço do açúcar segue muito elevado aqui no Brasil, assim como em todo o mundo, diante da falta do produto no mercado global.